Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. E vamos lá! A região onde se encontra essa cidade era inicialmente uma aldeia dos Mairi, moradia de índios tupinambás e pacajás, onde em 1580, então, ocorreu a implantação em seu núcleo colonial através de um capitão chamado Castelo Branco, a mando do rei da União Ibérica Dinástica Filipina, Dom Manuel, objetivando, então, ocupar e conquistar a ideia ali do Império Amazonense, defender a Amazônia Oriental dos estrangeiros que disputavam as drogas do sertão. Fundando assim, no dia 12 de janeiro de 1616, na área do Igarapé de Piri, o povoado Feliz Lusitânia, com um fortim, então denominado então Forte do Presépio, Forte do Castelo, a Capela da Padroeira, então a Nossa Senhora de Belém. Estamos falando de Belém do Pará. Vamos conhecer? Vamos lá. Em 1621, para então assegurar a posse do território, o rei Filipe II de Portugal, então transformou a conquista do Pará, a capitania do Grão-Pará, né? Também criou o estado do Maranhão, com sede em São Luís, capitanias, então Grão-Pará, Maranhão, Ceará, renomeado, então, ali em 1654, estado do Maranhão, Grão-Pará, devido, então, à importância econômica ali de Belém. Em 1751, para um estado do Grão-Pará e Maranhão, ao qual foi dividido, então, apenas em 1772. É a cidade de Belém do Pará, né? Em 1625, devido à sua posição estratégica ali na foz do Amazonas, os portugueses instalaram um entreposto fiscal comercial denominado, então, Casa de Haver o Peso, Casa de Haver o Peso, ou Mercado de Ver o Peso. Para, então, as arrecadações de tributos dos produtos europeus trazidos, então, eram, então, pesados, olhados, né? Extraídos também da Amazônia, então, pesados, olhados, para os mercados internacionais, como as tais drogas do sertão, as tais carnes bovinas da ilha do Marajó. Então, tudo passava em Belém. E passando ali em Belém do Pará, você tinha toda essa ideia de comércio, toda essa ideia de economia que estava ali colocada em 1625. Pode um negócio desse? Bom, a importância desse entreposto elevou-se para a criação de uma primeira légua patrimonial, então, do governo do Estado. E quem foi que foi ser o governo do Estado daquele lugar? Francisco Coelho. Tá bom, vocês vão pensar que eu estou fazendo propaganda para a família, né? Porque Duarte Coelho, Francisco Coelho. É isso aí, não é parente, mas é coelho, então deve ter alguma coisa a ver com a gente. Então, doava ali, então, a primeira carta de Sesmaria, à Câmara de Belém. Uma porção de terra, em forma de um arco de légua, isso significa 41 mil metros quadrados, né? Iniciando, então, ali a margem dos rios Pará e Guamá, em direção, então, ao interior, originando, então, o bairro do Marco da Légua, que alavancou, então, muito e aumentou em muito a população daquela região.
não é? Diz que coelho procria bastante, então, de repente, aumentou a população. Né? Brincadeira. Belém reconheceu a independência do Brasil apenas em 15 de agosto de 1823, quase um ano após a proclamação. A gente fala muito da Bahia, né, do 2 de julho, mas em agosto só que Belém disse, legal, estamos juntos. Levando a província do Grão-Pará a uma irrelevância política no governo do Dom Pedro I, e há uma extrema pobreza, com surtos de doença, gerando um descontentamento muito grande, e levou, então, a uma revolta, chamada Revolta da Cabanagem, e as guerras dos cabanos. Embora a cidade estivesse abalada com essa revolta do cabanagem, né, a Casa de Aveiro Peso funcionou até 1839, quando, em outubro, o presidente, então, o Bernardo de Souza Franco, extinguiu a repartição fiscal e arrendou para uma venda de peixe fresco até, então, 1847. Está aí. A partir da década de 40, 1940, o município passou por duas grandes mudanças urbanísticas, devido, então, novas tendências, construções civis, o plano de valorização do espaço da cidade, as vacarias foram, então, loteando, originando paisagens e residenciais de alvenaria, e nas áreas mais altas valorizadas iniciou, então, um processo de verticalização a partir, então, da Avenida Presidente Vargas. Outra coisa interessante no mundo brasileiro, um monte de lugar tem Avenida Presidente Vargas. O Vargas acabou sendo um cara muito interessante dentro dessa ideia de homenagens às ruas e condutas, né? Verificou-se um aumento de densidades construtivas, elevação das alturas dos edifícios, novas modalidades sociais, características dos arrojados projetos arquitetônicos que tem na cidade de Belém, a incorporação de sofisticados equipamentos de lazer na área de condomínios de altos preços dentro da cidade, criando, então, claro, óbvio, uma segregação social, espacial, de média e altas classes dentro da cidade de Belém. Está aí, um lugar, suas histórias. E hoje nós falamos para vocês da cidade de Belém. Nas quartas-feiras eu falo sobre uma rua da cidade de São Paulo e conto a historinha para vocês. Nas sextas-feiras, hoje, nós falamos sobre cidades do Brasil. Estamos vigiando aqui a ideia do norte do Brasil e olhando, então, as suas principais capitais e as histórias que as contemplam. Se você gostou, dá o seu like aí, o seu gostei. Se você não gostou, dá o seu não gostei, né? Um dislike, como falam, né? Se você achou legal, passa para os amigos. Vamos ampliar aqui o canal. Vem aprender com a gente um pouco da história do Brasil, um pouco das histórias das localidades brasileiras, ou então um pouco aí, você que mora em São Paulo, um pouco aquilo das ruas da cidade, por que elas têm esses nomes, por que elas têm essas datas, e vem aprender com a gente. Vamos ampliar. Até a próxima.